Olha, como a gente viu, o assunto é bastante polêmico. Por isso, nós vamos ouvir agora os dois lados da questão, a favor e contra a chamada saidinha dos presos. E para isso, vamos ouvir dois especialistas no assunto. E olha só, o primeiro que eu chamo é o professor Frederico Afonso, que é professor e especialista em direitos humanos. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite à nossa audiência. E o professor Frederico é contra a continuidade dessa saidinha dos presos, né? Eu quero saber quais são os seus argumentos, professor. Bom, Kleber, na manchete vocês já apontaram a questão de, entre aspas, apenas 5% não retornaram. É uma quantia expressiva, partindo da premissa que no estado de São Paulo, por exemplo, que tem o maior contingente, né, a maior população carcerária, chegaríamos aí a 6 mil presos que não retornariam, dando um retrabalho para a própria polícia, um retrabalho para o Ministério Público, um retrabalho para o Poder Judiciário e, claro, né, uma grande decepção aí para a própria sociedade, né? Eu não sou contrário totalmente à saidinha. O que eu entendo é que o projeto tem que ser revisto, né? Aponta-se muito o encarceramento em massa e busca-se muito essa política garantista, né? De simplesmente ir soltando os presos. Eu acredito que deva ser revista toda essa questão da lei de execução penal, mas não é soltando os presos que você vai resolver o problema. Então, eu sou contra hoje a saidinha na concepção atual e no que vem sendo discutido, né? A progressão, a saída, ela é vital para a ressocialização do preso. Você tem hoje um déficit de vagas, né, no sistema prisional brasileiro, mas não é tão somente por isso que você deve soltar os presos em qualquer tipo de data. Esta é a minha opinião preliminar. Legal, muito importante essa avaliação, mas agora nós vamos ouvir o outro lado. Nós vamos conversar com o professor Alan Fernandes, ele que é especialista em segurança pública e é favorável à continuidade da saidinha. Boa noite, Alan, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite a toda a audiência. E, Alan, agora apresente seus argumentos, por favor. Por que você é favorável à saidinha? Por que ela deve continuar? Porque ela se adequa ao espírito da lei de buscar a ressocialização do apenado. Os números de 5%, que sempre são bastante trazidos como, enfim, serem diminutos, mas em termos absolutos serem grandes, eu comparo com quantidade de mandados de prisão em aberto no Brasil. Para o público ter uma ideia, existem 330 mil mandados de prisão em aberto, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O número de pessoas que saem e não retornam nas chamadas saidinhas é um número bastante inferior a isso. O que eu quero dizer a todos é que manter-se ou não se manter a série temporária não reflete na segurança das pessoas. Vale mais para um discurso que, de alguma forma, acalenta aí a ânsia das pessoas por maior segurança, mas que, na prática, não traz e não trará resultados significativos. E olha, agora eu quero fazer a mesma pergunta para os dois. No Congresso, a expectativa é pela aprovação da proposta. Porém, informações de bastidores dão conta que o presidente Lula deve vetar a proposta. Qual é a previsão de vocês para essa parte política da questão? Primeiro, por favor, o Alan. Eu acredito que sim, o governo federal deva vetar isso, mas acredito que depois o Congresso Nacional deva derrubar esse veto. Você tem um Congresso Nacional bastante conservador, atento a essas demandas de segurança pública e atento, sobretudo, a essa demanda do eleitorado, ainda mais em ano de eleição municipal. Eu acredito que vai ser um embate aí entre forças políticas antagônicas, mas eu acredito que, ao final e ao cabo, a vedação das saídas temporárias seja aprovada. E agora, por favor, eu peço para o professor Frederico responder. Kleber, eu acompanho aí o doutor Alan em totum, como a gente fala no direito. O Senado é bastante conservador, volta para a Câmara também, é aprovado. Hoje nós temos um ministro da Justiça
novo em passado, então bastante garantista, ele deve fazer aí o que a gente chama de embargo auricular junto ao presidente da República. Acredito que boa parte deva ser vetado, mas, como disse o doutor Alain, muito desse veto pode ser derrubado pelo próprio Congresso e, dependendo da quantidade, gerando uma nova crise aí entre os poderes e, como bem lembrado mais uma vez pelo doutor Alain, em ano de eleição municipal. Tá certo, então eu agradeço aos nossos dois entrevistados, o Alain Fernandes e o Frederico Afonso, pela participação e por ajudar, né, nosso telespectador a formar a opinião sobre o tema. Grande privilégio contar com os dois aqui no nosso jornal. Boa noite, Kleber. Obrigado. Um abraço, Alain. Grande abraço. Boa noite. Abraço, Felipe.